vereadores, vereadoras, cumprimentar também a assistência, aproveitar também esse momento, parabenizar mais uma vez o secretário Feliciano e falar também na questão da possibilidade que a comunidade nos deu de usar esse espaço aqui, esse microfone, para poder se manifestar, fazer as nossas críticas, seja ela contra secretário, contra prefeito e também contra colegas vereadores. Aproveitar esse espaço para esclarecer bem alguns assuntos. Em primeiro lugar, com referência a uma conversa que está acontecendo, de que nós tínhamos, o PSB, tínhamos trocado apoio ao prefeito em troca de uma Secretaria de Agricultura. Eu quero deixar bem claro esse assunto, para se a pessoa que falou isso realmente acredita que está desatualizada. Não existiu em momento algum barganha de apoio por troca de secretaria. O meu partido assim decidiu, contra a minha vontade, do nosso compromisso de apoiar a administração e votar no Fernando Vale para presidente, e eu fiz. Eu fiz porque eu sou fiel ao meu partido e demonstrei isso. Em momento algum, o prefeito prometeu que nos dava uma secretaria. Agora, o nosso partido tem como proposta a criação da Secretaria da Agricultura. E como falou o Feliciano, a equipe de máquina do interior, nós estava quase perdendo por falta de uma Secretaria da Agricultura. Então, há sim uma proposta nossa, do nosso partido, na criação dessa secretaria. Mas não existe hipótese alguma a condição que o prefeito tinha nos prometido. Isso não existiu, e eu não quero que esteja em discussão, em momento nenhum, o meu apoio à administração municipal. Isso não está em jogo. Isso eu faria independente de qualquer acerto. Eu apoio a administração municipal nos projetos que são de interesse da comunidade, e critico sim os projetos que não são de interesse da comunidade. Já votei aqui projetos contra, votei a favor, e vou continuar fazendo isso. Até porque essa semana, para mim, foi uma semana bastante complicada. Eu falei aqui nessa tribuna de alguns assuntos que certamente nem eu imaginei que fosse dar tanta polêmica. Que foi a questão das campanhas milionárias, que eu, como candidato a prefeito, sofri, e esse aqui é o meu espaço. Esse é o espaço que a comunidade me deu para poder falar. Eu fiquei 8 anos sem ter um espaço para falar, e agora vou falar. E a comunidade tem que saber o que acontece no município de Canela. Tem que saber o que acontece. Nós, vereadores aqui, falei, somos jovens ainda, eu sou o mais velho de todos, e tenho certeza absoluta que algum de vocês vão querer ser candidato a prefeito, e haverão de ser, e vão ser prefeitos, se Deus quiser, e nunca deverão passar por o que eu passei. Nunca deverão passar por o que eu passei. E o termo que eu usei de prostituição da política é verdadeiro, e vou repetir quantas vezes precisar, porque a política em Canela, alguns anos atrás, passou a não ser mais honesta. Eu não gostaria de estar aqui fazendo uma agenda negativa. Gostaria de estar aqui falando de assuntos interessantes. Mas eu vou falar. Até porque eu não gostaria, eu respeito todos os vereadores. Mas eu tenho certeza absoluta que o colega meu que falou de mim, que eu fiz esse tipo de barganha, certamente está bem desatualizado e não conhece o Tomazinho. Mas haverá de conhecer nesses próximos anos. E aqui eu vou falar mais um assunto que é interessante. Eu falei 2, hoje eu vou falar mais um. Vou pegar um pouco de água aqui, faça a questão da política dita aqui,
que essa política aqui em Canela, nessa última eleição, foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi. Uma das políticas mais nojentas que eu já vi. E está aqui um cidadão que se aproveitaram da desgraça do Vendaval, que foi uma desgraça, que talvez eu fui um dos mais prejudicados. Eu perdi 1 milhão e pouco desse vendaval e recuperei 200 e pouco do seguro e tive 1 milhão de prejuízo. Fiz no Itaú um financiamento e paguei 35 mil reais por mês, estava pagando até há pouco tempo. E nunca reclamei. Foi feito um DVD onde esse cidadão fez um trabalho como jornalista. Ele, a mulher, o filho e mais alguns funcionários, e disponibilizou esse material para quem quisesse fazer uso dele, pelo bem ou pelo mal. Pelo bem ou pelo mal. E toda a cidade de Canela sabe. Em qualquer canto que chegava, nós tínhamos que dar explicação sobre o vendaval. E toda essa denúncia acabou atrapalhando todo mundo, atrapalhou quem estava no governo. Acredito eu que possibilitou a troca de governo. Isso é uma realidade, não do vereador Tomazinho, da comunidade de Canela. E isso sim, mais uma vez demonstra o quanto que a nossa política em Canela, ela não é feita de linhas retas. Porque esse cidadão certamente foi pago com promessa de emprego e de secretaria. Também o que eu estou falando não é novidade para ninguém, toda a comunidade sabe, e me parece que não recebeu ainda. Certamente deve estar descontente com isso, e isso cria todos os tumultos que acontecem dentro de uma administração. Então nós estamos aqui preocupados. Eu me preocupo com a cidade, me preocupo muito, até porque além do Cléo ser o nosso prefeito, ele é meu amigo, e ele sabe que ele pode contar comigo sempre. Ele nunca vai ter desse vereador um voto político contra ele, nunca, nem ele, nenhum prefeito. Então eu fico triste quando eu ouço algum tipo de discussão, principalmente nós vereadores. Nós não temos que estar falando em boteco, falando do prefeito em fundo de quintal, em qualquer lugar. Nós temos que falar aqui, ó, não só do prefeito, de qualquer um que nós julgar necessário. A comunidade de Canela nos deu isso, e nós temos que ter coragem de falar. E eu tive coragem de levantar aqueles assuntos semana passada, que vocês podem ter certeza absoluta eu vou contribuir muito com o Canela e com a administração, porque nós temos que reavaliar isso. Reavaliar o que acontece no município de Canela. Reavaliar essas ações. Nós temos só nos primeiros 8 meses de governo. Nós temos muito tempo ainda para corrigir algumas coisas e alinhar esse governo, alinhar essa administração, para que Canela esteja no lugar que merece estar. Então, isso realmente, pessoal, é mais um manifesto, e ninguém, em hipótese alguma, vai me intimidar com fofoca e com disse que me disse. Eu não sou de primeiro mandato e não tenho nenhum tipo de comprometimento com ninguém, a não ser com a população de Canela e com a verdade. Por isso que levantei mais esse assunto desse cidadão que fez esse trabalho, que certamente não foi num mês, nem 2, nem no ano, nem 2. E estava na comunidade circulando 10 mil DVDs, com tudo que existia de mais desgraça ali, onde esse vendaval, digo para vocês, sem ter medo de errar, muita gente que perdeu pouco ganhou muito, e muita gente que perdeu tudo não ganhou nada. Por quê? Por falta de comando, falta de controle, falta de ação. Eu falei isso com esse prefeito, no qual tenho grande respeito. Faltou administração com a razão e não com o coração.
e não com o coração. Então por isso que fica esses debates aqui, esses disse que me disse, que está até hoje. Nós temos discutindo a questão da ponte do Vendaval, um absurdo. Passamos toda a campanha, passamos 12 anos e meio de governo, mais a campanha, e já estamos entrando no final do primeiro ano e continuamos discutindo esse assunto. Então, seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, mais um desabafo meu, e certamente eu vou ajudar vocês, nós todos construímos uma agenda positiva, mas eu vou falar de muitas coisas ainda que a comunidade vai ter que saber. Vai ter que saber, porque precisa saber, até porque logo ali na frente nós vamos ter outra eleição e certamente vai ser muito diferente dessas últimas eleições que tivemos em Canela.